Paz do nosso Senhor Jesus, amados, glória a Deus, trazendo aqui mais uma palavra sobre as bem-aventuranças do Apocalipse. Gravei um vídeo ontem, a gente colocou aí, mas foi removido. Nós vamos estar gravando aqui um vídeo para ficar melhor, né? Mais, mais assunto dentro do assunto que a gente está compartilhando, para a glória de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre as bem-aventuranças do Apocalipse, e nós vamos estar falando na parte dos bem-aventurados quando se trata-se dos que são chamados à ceia do Cordeiro, ou seja, as bodas do Cordeiro. Então nós vamos estar ali lendo em Apocalipse 19, no versículo 9. No Apocalipse 19, versículo 9, ele fala do chamado, aqueles bem-aventurados, aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro, ou seja, a fazer parte da festa, né, do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. E eu queria convidar você aí no 19, 9, que diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. Nós vamos falar sobre os bem-aventurados, aqueles que são chamados bodas do Cordeiro, e nós vamos estar falando também de um outro bem-aventurado. Os outros bem-aventurados são também aqueles, da outra bem-aventurança, são aquelas também que são que ressuscitam na primeira ressurreição. Mas primeiro vamos falar aqui, e depois eu vou ser bem breve para a gente colocar dois assuntos aqui, para andar mais rápido sobre esses assuntos, sobre as bem-aventuranças do Apocalipse, para a gente entrar em outro estudo, em outra palavra, e dando continuação. Bem, aqui nós estamos vendo que a palavra de Deus, ela diz em Apocalipse que são bem-aventurados aqueles que são chamados a fazer parte dessa festa de casamento. Ou seja, e nós entendemos que quando se trata dessa festa de casamento do Senhor Jesus, ou seja, do que a gente entende que o Cordeiro aqui se refere ao Senhor Jesus. Lá em Mateus 22 também fala ali também que o Senhor Jesus, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que quer celebrar ali as bodas do seu filho, festa de casamento do seu filho, e ali ele chama os convidados. Ele vai chamar os convidados que ele tem para fazer parte daquele momento. Se ali Jesus fala que aqueles convidados eles rejeitam esse chamado, e quando eles rejeitam esse chamado, o pai ali do filho, o rei, ali ele convida outras pessoas. E nós entendemos duas coisas. Primeiro, que Israel foi chamado e ele rejeitou Jesus Cristo, mas as outras nações, todas as outras pessoas aceitaram se aderir a Jesus Cristo, aceitando ele como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas aceitaram esse chamado do rei. O rei aqui representa Deus e o filho representa Jesus, né? E os convidados representam a igreja. Ou seja, o primeiro convidado representava Israel, o segundo convidado, mais embaixo você pode ler a lei 22, você vai entender melhor, falando desse assunto. E são nós que não somos de origem judia, dos judeus, nós não somos judeus, mas nós somos aqui povos que eram considerados pelos judeus ímpios, mas agora nós estamos agora o chamado povo de Deus, como diz em Pedro, nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, escolhido para anunciar as boas novas do Senhor, a palavra do Senhor. Você pode ler ali em 1 Pedro, eu esqueci agora o capítulo, versículo, mas Pedro é pequeno. Então, assim, nós entendemos que, tratando disso, nós tem três coisas que nós precisamos compartilhar. Primeiro, quem são os que farão parte dessa festa, e os que não farão parte e quem poderão fazer parte, o que significa, perdão, o que significa essa festa, e os que farão parte, os que poderão participar, os que não poderão participar. Então nós entendemos primeiro que o que será, ou seja, essa festa? Nós entendemos que esse é o encontro glorioso do Senhor Jesus com a sua igreja nos céus. Então nós passamos a entender que esse encontro, ele é um encontro glorioso, um encontro onde a igreja do Senhor Jesus, após o arrebatamento, encontrará-se com o Senhor Jesus no céu. Nós não temos detalhes bem detalhados a respeito das bodas do Senhor, onde é o encontro da igreja com o Senhor Jesus, considerada a igreja como noivo, o Senhor Jesus como noivo. E aqui faz aqui esse encontro do noivo com a noiva, e isso vai acontecer nos céus, quando o Apocalipse está falando isso, nos céus com o Senhor Jesus, após o arrebatamento. E após o arrebatamento,
terá essa grande festa, e nós entendemos aqui que os convidados para essa festa, eles terão um motivo grandioso de alegria. Então, por isso a Bíblia diz bem-aventurado, que bem-aventurado também significa felizes, né? Ou seja, abençoados. E aí a gente entende que esse é um banquete aonde é uma ceia onde todos os convidados têm todo motivo para estar felizes. Sabemos que ceia, como somos chamados aqui, eles são chamados da ceia das bodas do Cordeiro. A ceia, nós sabemos que é uma comunhão com Deus, né, por meio de Jesus Cristo, e tudo isso possível pelo que ele fez por nós na cruz. E aí nós entendemos assim essa parte. Segundo, quem poderá fazer parte dessa festa? Quem poderá fazer parte dessa festa é todos o que são, todos aqueles que mantiveram-se firme na fé, mantiveram-se enraizado na palavra do Senhor, mantiveram-se alicerçado na rocha que é Cristo, aqueles que mantiveram esperando a volta de Jesus, mantiveram firme na fé. Então, nós entendemos que são todos aqueles que permaneceram firme no Senhor e na sua palavra, nos seus mandamentos, esperando a sua volta ou aquele dia que nós iremos partir dessa vida para encontrar com o Senhor. E é claro que esse glorioso momento vai acontecer do encontro da igreja com o Senhor Jesus. Para entrar para as bodas do Senhor significa que isso vai ser no arrebatamento da igreja. Então aqui, bem-aventurados são aqueles que fazem parte desse. Quem não pode participar desse momento, dessa festa? Todos aqueles que não tiveram firme, ao contrário daqueles que podem participar, que viverão ao contrário, o oposto daqueles que podem participar dessa festa. São aqueles que não mantiveram a sua lealdade à palavra do Senhor, que não se mantiveram firme ao Evangelho, não se mantiveram enraizado na palavra, firme ali no Senhor, perseverando, como o Senhor mesmo diz, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, são essas pessoas que não mantiveram assim. O Senhor Jesus também diz na sua palavra, não, por que me chamam Senhor se não faz o que eu digo? Então são essas pessoas que não vão estar a fazer parte dessa festa. E também todos aqueles que o Senhor diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então essas pessoas que fazem a vontade de Deus, essas pessoas que vão fazer parte dessa festa, que vão estar nesse momento glorioso com o Senhor Jesus. Nós entendemos também que aqui nesse versículo fala aqueles que são chamados a fazer parte desse momento com o Senhor. E aí nós entendemos que o chamado é muito importante, porque quando a gente trata de chamado, nós entendemos que Jesus diz, vinde todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, todos são chamados a estar em Cristo, a estar em intimidade com o Senhor e ter essa comunhão com Deus aqui na terra, para que isso possa acontecer e possa fazer parte dessa grande festa que vai ter nos céus. E para isso é preciso atender o chamado de Deus, é preciso que sejamos ovelha do Senhor, porque o Senhor disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue, ou seja, me obedece. Então é importante para nós como igreja ser atento à palavra do Senhor, obedecer todas a sua palavra, que quando o Senhor Jesus diz, a minhas ovelhas conhecem a minha voz, significa conhecemos a sua palavra, conhecemos o seu mandamento, conhecemos a ação do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo de Deus, ou seja, temos a sensibilidade para entender a palavra de Deus, somos sensíveis à palavra de Deus, ou seja, somos fácil para ser impactado, para receber esta palavra e andar com o Senhor, ou seja, obedecemos, permanecemos, ficamos firmes, aqueles que não saem do caminho. Porque Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aqueles que não saem do caminho, que vivem a palavra do Senhor, que é a verdade, e que vivem uma vida que glorifica a Deus, esperando, lógico, o arrebatamento para viver a eternidade para o Senhor. Então, esse chamado é importante, porque quando nós somos chamados, é a semelhança de Abraão, que foi chamado em direção a uma terra que ele não sabia aonde seria. Mas Abraão foi pela fé, na esperança, em direção a essa terra que Deus tinha para ele. Então, tinha para levar ele. E ele foi na esperança, na fé e na confiança em Deus. Então, nossa caminhada é semelhante. É pela fé, na esperança e na confiança em Deus, sendo guiado pelo Senhor, em todo o tempo adorando o Senhor, porque Abraão, em todo o tempo que ele andou, aonde ele chegava, ele adorava, levantava um altar e adorava o Senhor. Até mesmo seu filho, ele não rejeitou a Deus, mas levou até um altar
para ali glorificar a Deus em obediência e amor a Deus, e assim nós todos sabemos que foi um cordeiro ali, que Deus trouxe ali a provisão do cordeiro para que o seu filho não fosse ali sacrificado, e assim nós entendemos ali, isso aqui é um estudo muito grande, fala muito forte, mas se eu for entrar aqui eu vou sair do tema que nós estamos falando aqui, mas bem, enfim, Abraão caminhou pela fé, obediência e esperança em Deus, e lealdade e fidelidade, se tornou amigo de Deus e o pai da fé. Então nós devemos caminhar com Deus nessa terra, em lealdade, fidelidade, e nos tornar amigo, porque Jesus diz, vocês agora não são mais servos, são amigos, porque vocês sabem o que eu quero. Então um amigo sabe o que eu quero. Então Jesus está dizendo isso. Então o amigo significa tem mais intimidade, está mais próximo. Claro que nós somos filhos, como em João 12, 1,12 diz que todos aqueles que creram no nome de Jesus recebeu o poder de ser chamado filhos de Deus. Então esse chamado é importante. Tem 2 versículos que eu quero deixar para vocês aqui, falando aqui do chamado, que é Filipenses 3,14, que diz assim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus, ou seja, ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Então Filipenses 3,14 ele fala isso, que Paulo ele diz, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Jesus diz aqui, bem-aventurados todos aqueles que são chamados para fazer parte da ceia, para ser chamado à ceia, são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, recebemos esse chamado e Paulo diz aqui, prossigo para o alvo, para o chamado para a fim de ganhar, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então todos nós devemos ter essa mesmo entendimento de Paulo, de prosseguir para o alvo a fim de ganhar o prêmio celestial que está em Cristo Jesus, que foi por meio de Cristo Jesus que todos nós recebemos esse prêmio celestial. E esse prêmio celestial é a vida eterna, é a cura da vida, e é este momento que nós vamos estar com o Senhor para a glória de Deus. Outro versículo também que é muito importante a gente estar focando ele em nossas vidas, ter ele em nosso coração, Efésios 4:1, ele diz assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, ou seja, do chamado que receberam. Nós recebemos um chamado e precisamos viver de forma digna desse chamado, para que possamos fazer parte dessa grande festa nos céus com o Senhor Jesus e toda a igreja, todos os santos, para a glória de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus. Então fica aqui sobre o assunto, sobre bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e fica aqui esse assunto. Finalizando aqui sobre esse assunto, sobre esse bem-aventurado aqui, essas bem-aventuranças, quero deixar claro que o melhor dessa festa nós só iremos saber após o arrebatamento. Todo o melhor dessa festa nós só iremos saber após o arrebatamento. Enquanto isso, nós sabemos o que é necessário para que a gente possa saber que essa festa vai ser gloriosa e que nós precisamos estar qualificados para fazer parte dessa festa. Para entrar para essa festa, leia depois Mateus 22, para entrar para essa festa, a parábola das bodas do Cordeiro, do Filho do Senhor. Então você leia lá depois e você vai ver que para fazer parte dessa festa gloriosa é preciso ter as vestes prontas para entrar lá. Ter vestes limpas, ter vestes adequadas para essa festa. Não entra com qualquer tipo de veste, significa que não entra de qualquer maneira. Ou seja, aqui Jesus chama nós do jeito que nós estamos, mas para transformar a nossa vida e viver uma vida diferente. Eu quero rapidinho aqui para que a gente possa terminar logo a parte 5 aqui, que fala sobre bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, logo aí na frente, versículo 6, no 26, ele diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, bem-aventurado, eu quero ser breve nesse aqui, porque isso aqui é rapidinho, dá para explicar. Bem-aventurados são aqueles que são
que ressuscitarão que terão parte na primeira ressurreição, ou seja, bem-aventurados aqueles que terão parte na primeira ressurreição. O que que o Senhor está falando aqui por meio de Apocalipse 26? Ele está dizendo que bem-aventurados são aqueles que ressuscitarão para a salvação, porque a primeira ressurreição será daqueles que estão salvos em Cristo. Ou seja, se você for ler lá 1 Tessalonicenses 4, você vai, se eu não me engano, parece que é 4, 14, a partir do 14, então você vai ler ali, e ali você vai entender mais sobre isso e em outros textos. Mas aqui rapidinho eu só quero dizer que quem ressuscita na primeira ressurreição é bem-aventurado, porque terá a vida eterna, ou seja, viverá com o Senhor, reinará com ele 1000 anos, ou seja, terão a salvação. Ou seja, a primeira ressurreição significa todos aqueles que morreram que alcançaram a salvação, desde Abel ao último cristão que morreu no Senhor e ressuscitará, ou seja, ressuscitará na primeira ressurreição. Então reinarão com o Senhor 1000 anos. Então aqui em Daniel ele diz o seguinte, olha só o que diz aqui em Daniel, vamos ler um versículo rapidinho aqui em Daniel capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, haverá duas ressurreições. Haverá a primeira ressurreição, que é para a salvação eterna, a segunda ressurreição, que é para a condenação eterna. Então, para a vergonha eterna, como diz aqui em Daniel. Então, eu quero terminar aqui dizendo que essas duas ressurreições, elas estão separadas por um período de mais ou menos 1000 anos aí, porque pelos estudos que a gente faz, aquilo que a palavra diz, e aqui a gente entende dentro dos estudos. Então fica aqui esses estudos, os bem-aventurados, se liga nos bem-aventurados, porque isso é muito importante, essas bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças, desde quando a gente iniciou esse vídeo, fala dos bem-aventurados daquele que lê, ouve e guarda. Então nós estamos fazendo também bem-aventurado aqueles que são mortos no Senhor desde agora, que morrem no Senhor e entrarão no descanso de Deus, ou seja, aqueles que morrem em Cristo Jesus. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, os vídeos anterior que a gente fez, e agora nós estamos fazendo bem-aventurado aqueles que fazem parte dessa festa de casamento do Senhor, e bem-aventurado aqueles que ressuscitarão, que farão parte na primeira ressurreição. E a primeira ressurreição são todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, como a gente até falou também sobre esses que vão fazer parte dessa festa do Cordeiro de Deus, das bodas do Cordeiro de Deus. Então estejam preparados, estejam buscando o Senhor e se preparando. Estou fazendo esses estudos só para a gente compartilhar um pouco a respeito dessas bem-aventuranças, o quanto é importante entender sobre todas as bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas. E quando a gente foca essas bênçãos do Senhor, ou seja, nós então nos qualificamos para fazer parte desse momento especial e glorioso que é essa festa, essa alegria, este momento tão feliz e tão alegre de vitória que nós iremos fazer parte com o Senhor. Então permaneça firme, enfrenta as adversidades, enfrenta as lutas, as tentações, todos os mal que vem contra a sua vida, e aí sim, com certeza você vai ter aí, nós iremos ter aí esse momento feliz com o Senhor. Então vale a pena lutar, rejeitar tudo aquilo que o mundo oferece para nos afastar de Deus e permanecer com Ele. Quero terminar aqui para não ficar tão grande o vídeo. Eu acredito que você entendeu mais ou menos aqui o que foi falado. Eu sei que isso aqui esse assunto não põe um ponto final aqui. Com certeza você lendo a palavra do Senhor, pesquisando sobre isso e buscando, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você a respeito disso. Então esse aqui segue ainda, mas não tenho tempo para falar aqui, mas fica aqui pelo menos um incentivo para que você memorize, ou seja, guarda, reflita sobre todos esses assuntos que a gente tem falado até aqui. Tem os outros vídeos aí, a parte 1 e 2, e aqui tem a parte 3 envolvendo os bem-aventurados aqui, falando sobre os bem-aventuranças. E eu peço que você ore a cada dia buscando o Senhor, se fortalecendo, ore pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração terminando este vídeo para que Deus abençoe a tua vida. Senhor, eu quero aqui em nome de Jesus orar te agradecendo por este momento, por esta palavra. Eu quero te agradecer pela minha vida e pela vida de cada irmão que vai estar vendo este vídeo, que vai estar compartilhando também, abençoando outras vidas em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, pela sua família, pela sua casa, pela sua vida espiritual, pela sua saúde, pela sua condição financeira, meu Deus, por todos os seus negócios, por
por toda a sua vida em volta, meu Deus, por todos os seus relacionamentos sociais, meu Deus, Pai, por todo, meu Deus, Pai, os seus filhos, meu Deus, como eu já falei antes, sua casa, seu casamento, meu Deus, Pai, o seu estado, meu Deus, Pai, aonde está agora, onde está localizado, aonde mora, meu Deus, eu oro para que o Senhor abençoe a nação, abençoe, meu Deus, a cidade, que a bênção do Senhor esteja sobre os teus filhos e que eles possam ser canal de bênção e luz aonde eles estiverem e possam fazer a diferença. Assim eu oro, meu Deus, em nome de Jesus por cada um e da mesma forma seja feita através da minha vida também, que eu possa ser luz, possa ser instrumento nas tuas mãos e a cada dia, meu Deus, cada um de nós lutarmos para sermos a diferença nessa terra, trabalhando todo dia esperando a tua volta, em nome de Jesus. Obrigado por estas palavras, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim eu oro mais uma vez, abençoa cada um para a glória de Deus. Toca no coração, abençoa forte, Senhor, e abraça cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Agradeço a você que tem aí nos abençoado aí, sendo inscrito do canal. Espero que você compartilhe, peça aos seus amigos para se inscrever. Aqui nós só compartilhamos a palavra de Deus, fazemos o esforço para colocar aqui aquilo que Deus coloca nos nossos corações, buscando viver a verdade e praticar a verdade, e trazer aqui aquilo que é a verdade. Deus abençoe, um grande abraço em nome de Jesus e uma semana abençoada. Glória a Deus.